Sempre nos questionam sobre a relevância do Java, ainda mais depois de 2 décadas da sua criação. Essa é uma interrogação constante no meio empresarial e principalmente na bolha de desenvolvedores. Vamos falar aqui a verdade, viu? Java é uma linguagem com uso deveras extenso e a escolha pelo Java deve considerar aí as demandas específicas de cada projeto, mesmo com o surgimento e a popularização de outras linguagens que teoricamente vieram ali para matar o Java. Então, em 2023, é o ano em que o Java completou 25 anos. Apesar do sucesso gigante da linguagem, muitos ainda dizem que Java morreu, ou ainda que é lento. Sendo hater ou não, vamos analisar o mercado, os salários e quanto o Java evoluiu nesse mundo cloud. Java, com sua simplicidade, robustez e portabilidade, definitivamente resistiu ao teste do tempo. A linguagem possui um design adaptável que suporta tanto programação orientada a objetos quanto funcional. Isso mesmo, programação funcional. Sua constante evolução com atualizações regulares da Oracle garante que permaneça contemporâneo e relevante. E a ampla adoção do Java também é alimentada por um ecossistema próspero de bibliotecas, frameworks e ferramentas, com IDEs como o Eclipse e o IntelliJ IDEA. Então, se você é javeiro, raiz ou não, já deixa aqui nos comentários que tipo de projeto você trabalha atualmente e há quanto tempo desenvolve com ela. Com os comentários, vamos conseguir medir a temperatura de como anda nossos seguidores nessa linguagem. E esse então é o CDF Café de hoje com o nosso bate-papo. Mas agora não tem jeito, toda vez que eu falo em Java, me vem à cabeça a Alura, que é a nossa parceira aqui no canal. As aulas antológicas do Paulo Silveira formaram uma geração de javeiros por esse Brasil afora e ainda continuam formando. Se você for na plataforma da Alura, vai encontrar muitos cursos bem atuais sobre a linguagem, inclusive com a participação do próprio Paulo, como é o caso do curso Consumindo API, Gravando Arquivos e Lidando com Erros em Java. Esse curso tá com conteúdo super atual agora de 2023. Além desse curso, tem Java com Spring, criação de microservices e uma formação super completa. Se no fim desse vídeo você perceber que Java é a sua praia, então não deixa de ir aqui no link que está aqui na descrição para conhecer todos os cursos de Java da Alura e ainda garantir um desconto aqui no canal na sua assinatura. Pois é, né? Para falar aqui sobre a relevância do Java, a gente pode dar aquela espiadinha no índice TOB, que traz quais são as linguagens que estão no top de utilização por vários critérios, seja por buscas através dos mecanismos de busca, né? Com o Google. E é uma forma da gente medir a popularidade, né? Serve como um bom termômetro. E se a gente olhar, por exemplo, na parte especificamente de Java, a gente vai ver que o Java já esteve em número 1 desde 2001, na verdade, quando surgiu o índice, e agora ele está na 4ª posição. Essa é a posição menor do ranking que ela teve até hoje, desde 2001. Olha só que louco. Impressionante, olha que né? louco. Ok, tá tudo bem. É agosto de 2023, então quer dizer, nossa, ela saiu de 3 para 4, então isso quer dizer que o Java está acabando. Olha só que loucura. Precipitado demais, né? Tem gente que vai pensar isso, né? Isso mostra que Java realmente é uma linguagem popular, ainda é popular, mesmo depois de 25 anos, né? Isso não quer dizer que começou a ser popular desde o lançamento, né? Mas ela se popularizou como uma linguagem multiplataforma para utilização em vários lugares, né? Dá para rodar Java praticamente em tudo, né? Quem é do mundo Java sabe que aquelas versões iniciais você rodava em dispositivo eletrônico, você roda em grandes servidores, back-end, rodava também no front-end com os antigos applets, né? Hoje em dia nós temos aí o WebAssembly, provavelmente dá para trazer de volta o Java. O Java por front. O Java por front, mas a verdade é que o Java realmente foi uma linguagem criada até então para rodar em qualquer lugar. Muito se fala também sobre o Java, que ele chegou meio atrasado na computação em nuvem, né? Eu acho que não está de todo errado. Talvez ele tenha demorado um pouquinho ali, mas hoje em dia já é de se tirar o chapéu, né? Nós temos aqui, inclusive, um vídeo que nós fizemos em parceria com a Red Hat e com o Elder, que é um javeiro, assim, de marca maior. Java Champion, né? Exatamente. E ele falou sobre o Quarkus, que é um desses frameworks que ajuda justamente a trazer o Java para a nuvem. Ele tem ali uma abordagem bem semelhante ao do Spring Boot, mas ele tem ali a promessa de entregar mais artefatos em menor tempo. Então isso acaba ajudando bastante quando a gente fala em nuvem. E inicialização, né? É uma da características do Quarkus, é o poder de inicialização rápida na hora de você criar uma aplicação. Esse vídeo mesmo que a gente produziu aqui no CódigoFonte TV,
a gente vê que aplicações elas ficam com o tamanho muito pequeno e consegue dar um start bem rápido. Isso mostra o quanto que o Java já é poderoso dentro dos ambientes de nuvem. Então, quando a gente fala de empacotar aplicações e jogar em containers, você conseguir startar containers rapidamente, cria, você destrói, o Java também já faz parte desse mundo e com certeza é uma das soluções bem utilizadas, na verdade, para escalar aplicações. E um outro é o próprio Spring Boot também, que faz parte também da gama de ferramentas do Spring e também que é focada em aplicações enterprise, né? Ele já tem muita coisa pronta ali, então facilita realmente na produtividade. Nós aí estamos já começando a esconder. Estamos devendo material sobre Java, sobre esses frameworks, né? Nós já temos o Quarkus no dicionário do programador. Já temos Java, mas falta ali o Spring Boot. Né? Então, vamos trazer em breve para explicar para vocês quais são as maiores vantagens de se trabalhar com essa ferramenta. Então, quando a gente fala de Java para nuvem e aquela galera torce o nariz, é porque não conhece, Está desatualizado, né? Está precisando se atualizar. Inclusive, se tiver outras ferramentas, e com certeza existem outras ferramentas para nuvem, para utilizar o Java, deixa já aqui nos comentários, que a gente pina o seu comentário, para a galera também passar a conhecer essas soluções. Né? Bom, e para fazer essa análise do Java, a gente trouxe aqui um bocadinho de informação, mas a gente quer também saber como andam os salários de quem trabalha com Java. E para isso nós vamos recorrer à nossa pesquisa salarial, que você já conhece, e eu espero que sim. Se você não sabe, vai lá em pesquisa.códigofonte.com.br e que você consegue ver aqui. Foram mais de 18 mil participantes esse ano. Quase 18 mil. Quase 18 mil. Ali em 18 mil participantes. E a gente consegue filtrar por linguagem, tá bom? Olha só que legal. Você vem aqui no menuzinho. Tá escondido. Tem um easter egg aqui, ó, com o Java. E aí a gente consegue ver, por exemplo, que nós tivemos 2.711 devs que trabalham com o Java que responderam à pesquisa. A gente pode começar aqui pelo nível salarial, né? A gente viu aqui, por exemplo, júnior tem uma média de 4.200, pleno 8.000 e sênior 14.000. E tem outro aqui, que pode ser um tech lead, pode ser um especialista, né? Que também tem um salário maior. A grande maioria que respondeu à nossa pesquisa está já no nível de sênior. Tem muita gente que vai falar, poxa, mas é pouco. Porque tem muita gente trabalhando para fora, né? Que está ganhando bastante. Isso aqui, gente, é uma média. A grande maioria que respondeu trabalha no Brasil. Né? Então, a gente não pode simplesmente dizer, tá pouco ou tá muito. Eu sei que isso depende muito da realidade de muitas pessoas, até porque no vídeo em que nós analisamos a pesquisa, tem muita gente falando, nossa, esses salários estão fora da realidade. Aí você pergunta, fora o quê? É pouco? É muito? Aí as pessoas falam, não, é pouco. Aí outros falam, não, é muito. Então, por isso é uma média, por gente. Isso é uma não média. Tem jeito, tá? Em relação à área de atuação, isso também é interessante. Porque quando a gente pensa em Java, muitas pessoas já pensam em desenvolvimento para Android. Não se pensa mais em applet, ainda bem, né? Amém. Mas, por exemplo, para dispositivos IoT, já foi a época do Java. O pessoal usa muito C++ também, tem outras soluções, mas o Java também é utilizado nessa área, né? Mas a gente vê que a grande maioria está no back-end. Então, essa é a força do Java. E quando a gente fala em back-end, a gente fala assim, em nuvem, computação em nuvem. 57%, ó. E aí, 31% para web. Então, provavelmente, é a galera full stack ali que trabalha com Java, né? Para QA. E aí depois vem mobile, 1,77. Isso quer dizer que a nossa amostragem também tem pouca gente para trabalhar com mobile, né? Mas ainda assim, você vê, a grande maioria é para back-end. Então, se a gente pegar esses frameworks, Quarkus, Spring Boot, que a gente estava citando, você vê que são ferramentas específicas para construir aplicações robustas, e isso aqui se demonstra aqui na nossa pesquisa. E outra coisa, né? O Java é aquela linguagem segura e madura o suficiente que é adotada em muitas empresas de grande porte. Então, isso também faz diferença, tanto na stack que está sendo utilizada, seja ali para o back-end ou até mesmo como saiu ali do QA, o que está utilizando, mas até nos salários, né? Porque acaba fazendo diferença. Às vezes, como são empresas que têm uma área de desenvolvimento interna da empresa e são empresas muito grandes, já dá uma diferença por ser justamente todo mundo CLT,
ter. Você imagina que você tem milhões para investir dentro da sua empresa num projeto novo. Como é que vai ser a sua linha de raciocínio para você escolher que tipo de stack? Eu pegaria uma tecnologia que já tem bagagem no mercado e que tem profissionais disponíveis no mercado. Sim. Eu acho que isso é o inicial, né? E se a tecnologia ela está atualizada para o que o projeto se propõe. Então, você respondendo essas 3 perguntas, o Java vai estar nessa lista. Ela vai ganhar um sim muitas vezes, né? Vai estar nessa lista, com certeza, né? Então, só para a gente olhar mais um pouco sobre as faixas salariais, olha, e pelas áreas de atuação, você vai ver que o verdinho ali, ó, no back-end, ele está sempre em cima. Então, o back-end, ele vai em todas as faixas. Você vê que é a área de atuação que a galera mais vai, né? Outra coisa que nos chamou a atenção aqui na pesquisa, que é justamente a gente pergunta sobre as principais fontes de conhecimento, né? Onde você aprende e se atualiza. E o Java ficou com 45% em cursos online e certificações. E na pesquisa como um todo, a galera se atualiza na internet, usando vídeo, usando o YouTube, né? Onde a gente está. No caso do Java, a gente vê, por exemplo, que as certificações é algo muito forte. Assim como é também em outras plataformas. Sim, quando a gente faz o filtro, para quem trabalha com segurança, também acaba entrando muita gente com certificação. Para quem trabalha com .NET, também as certificações têm um peso também, porque é uma tecnologia já com um ecossistema já bem fechado. Então, no caso do Java, a gente pode já afirmar... Sacramentar que sim, as certificações são válidas. São válidas e são bem vistas no mercado. Então, isso mostra também que a galera que trabalha com o Java se atualiza através dessas formas, né? Esse gráfico também é muito interessante, porque a gente pega o tempo de experiência que a pessoa tem versus o salário, para a gente ver em que faixa ele se enquadra. Então, nesse caso, olha só, a maioria que está ali entre 1 e 2 anos de experiência já está na faixa entre 3 e 4 mil. Claro que tem gente, olha, nessa faixa com menos de 1 ano, mas não é a maioria, tá? Então a gente não pode sacramentar que dá para ganhar 4 mil no Java com menos de 1 ano, né? Agora, na segunda faixa aqui, na terceira, que seria aqui entre 2 e 4 anos, a maioria já respondeu que já deu um salto ali de 7 a 9 mil reais de salários. Isso também mostra uma diferença grande. Chama né? atenção, né? Em um curto espaço de tempo, em 4 anos de sendo profissional na linguagem, você já chega nesse patamar. Então, 4 é a borda, né? E tem o de 2 anos também. Na média ali, até 3 anos, você consegue chegar num patamar de salário que é bem acima, comparando ali com outras linguagens. E sobre idade? A maioria que respondeu, 25 e 34 anos. Ou seja, a maioria já está trabalhando com a linguagem tem 25 anos. A maioria é um pouquinho só mais velho do que a própria linguagem. São jovens, até porque a segunda categoria aqui, com 26%, é entre 18 e 24 anos. Então, é uma galera são mais nova. novos do que a própria linguagem, olha só. É a galera nova. E aí depois vem os veacos aqui de 35 a 44. Não, são super novos. Mostra, então, que a geração que está trabalhando com a linguagem é uma geração nova. Sim, e acho que o fato de terem novos profissionais entrando no mundo do Java e tudo também prova que o ecossistema está extremamente vivo, né? Eu tive uma experiência rápida com o Java, inclusive. Já cheguei a trabalhar no BNDES, eu já contei isso, e precisei fazer manutenção no sistema que tinha lá. Mas eu cheguei a fazer entrevista para trabalhar com Java, e eu não conhecia Java, só que na Caixa Econômica Federal, lá como um terceirizado, eles estavam desesperados, isso em 2001 para 2002, e eles estavam contratando qualquer pessoa que programasse. Não precisava necessariamente ser o Java. Sabe qual era o salário que me ofereceram na época? Vanessa, vê se você chuta. Você não lembra dessa entrevista que eu fiz lá? Não, mas eu não passei. lembro do salário. É por isso que eu não lembro do salário. Cara, olha que louco. Em 2002, eles me ofereceram na época 6 mil reais. 6 mil reais hoje é muito dinheiro. Já é bastante, já né? é bastante, mas naquela época... Era muita grana. Obviamente, eu não tinha experiência, eu estava com 22 anos, estava programando com outras stacks, e aí acabei não passando na entrevista técnica ali do Java. Mas, realmente, aí tem uma galera da minha equipe, que estava na minha empresa, na empresa que eu trabalhava, que passou. Então, você mostra como que era a escassez de profissional naquela época, né? E era bem pago, inclusive. E agora é o momento do vídeo que a gente analisa algumas vagas. Para a gente ter certeza se
tem gente ou não contratando Java em pleno 2023, né? Eu entrei no site FlexJobs, tá? Porque a galera hoje só quer saber de trabalho remoto. Então, o FlexJobs é uma plataforma que mostra, em sua maioria, trabalhos remotos, né? 100%, às vezes não é. E se você digitar simplesmente Java, ele já vai mostrar aqui 684 oportunidades para trabalhar remoto com Java. Isso aqui já mostra que... Pô, o que não falta é vaga. O que não falta, né? E aí eu separei essa aqui, ó, da Airbnb. Então, é um trabalho remoto, mas muitas vezes ela pede para você residir em determinado país, às vezes alguma zona ali de time zone, né? Para, eventualmente, você ir lá, tudo, né? Então, sabe como é que é, né? Já estão prevendo ali um futuro, talvez, quem sabe. Mas nesse caso aqui, a gente só vai chamar atenção no range de salários. Então, nesse caso, olha só, é de 200 a 254 mil dólares anuais, dólares americanos, né? Sim, é bom. Bastante, né? Obviamente que esses salários não é para todo mundo. Se a gente for ver a descrição aqui, vai pedir coisa pra caramba, né? Olha só para você ver. Aqui, por exemplo, está pedindo mais de 8 anos de experiência em desenvolvimento e você ter forte skill, pelo menos em uma dessas linguagens, Python, Java ou Scala. Tem que ser uma vaga aí, para né? 254 mil dólares por ano, então... Outro aqui, ó, na Mozilla, e aí o range é de 116 a 187 mil dólares anuais, dólares, nesse caso, canadense. Obviamente, cada vaga pede skills diferentes, então por isso que esse range muda muito. Então isso não quer dizer que o Airbnb paga mais que a Mozilla. Não, se você olhar cada vaga, você vai ver a quantidade né? de experiência da diferença. Cada cargo é um, né? Então, nós estamos levando mais em conta aqui só os salários, porque nós não estamos analisando todas as vagas, né? Não era o intuito. A Robert Half, que é uma consultoria de recursos humanos, também tem ali, ó, em Dublin, uma oportunidade. Nesse caso aqui, eles estão contratando por hora, que aí fica entre 65 e 110 dólares americanos, né, por hora. Vamos ver então um outro site. Entrei aqui no Glassdoor e aí ele mistura um pouco, né? Tem coisa de Java, em inglês, tem coisa em português. Mas aqui a gente vê, por exemplo, que simplesmente digitando Java você já vê 2.650 vagas que citam o Java ali na sua descrição. Então também mostra tem bastante oportunidade. E nós encontramos uma vaga para programador júnior em Java. E olha só, o valor bateu ali bem com a nossa pesquisa, R$4.000. Exato. Ó. Aqui na descrição ele até bota 3.680. Mas veja que isso é um salário inicial, né, para quem está entrando e é como CLT. Então, poxa, você vai entrar numa empresa, ganha esse valor, provavelmente ali negociando você consegue... dependendo da sua performance, em pouco tempo você consegue aumentar ali o seu range de salário. Bora para mais um então, olha. Desenvolvedor Java, aqui o range de salário é entre 6 e 8 mil. Isso depende, obviamente, da sua experiência, de todas as suas skills, né? E também como efetivo CLT. E aqui ele já pede, ó, Java, Prime Faces, SQL e o Spring Boot, que a gente estava citando aí antes. Encontramos uma outra vaga interessante também para Java Sênior. E nesse caso ali, acho que não tem o salário, né? Mas é legal que é para o Banco BV. E eles citam algumas das tecnologias que eles utilizam. A Java é a linguagem principal, mas tem ali arquitetura hexagonal. Spring Boot também. Fala de design pattern. O Kafka. Ou seja, são conhecimentos que qualquer desenvolvedor hoje, profissional, sênior, ele deve ter, né? E é legal que eles colocam como diferencial também utilizar o GCP, né, que é o Google Cloud Platform, e também conhecimentos em Flutter. Ou seja, deve ter alguma coisa ali do banco BV, ou para migrar para Flutter no futuro próximo, ou já tem alguma coisa ali rodando, né, algum tipo de aplicação rodando. Então, mostra que pode ser para back-end, mas ele não diz, né? Porque tem um Angular aqui também, mas pode ser que seja algo relacionado ao desenvolvimento de aplicações também. E uma vaga no PicPay até para Java pleno. As tecnologias também até são bem parecidas com as que a gente citou antes, né? Ele fala justamente do Spring Boot. Exato, ó, mas conhecimentos em Solid, Design Patterns, ou seja, tem que saber esse tipo de coisa, cara. Não tem como fugir disso. Programação orientada a objetos, olha lá, design de API REST, né? Não tem jeito. Bancos NoSQL e SQL. Teste unitário e de integração,
Kafka. Olha só como esse tipo de tecnologia é sempre recorrente, né? Verdade, né? O Kafka aparece aí recorrentemente em várias vagas que a gente olhou. Tem viu? dicionário do programador Tem. de Kafka, tá? Mas chega de falar de vaga. Vamos, então, tentar provar para você que o Java, em 2023, é sim muito popular e ainda é usada para projetos novos e não só para legado, tá? Daqui a pouco a gente fala de legado. Eu achei até que a gente já tinha provado. Por mim, eu terminava o vídeo aqui. Tchau, gente! Olha, uma das formas a gente vê uma popularidade de uma tecnologia é através do site StackShare. Ou seja, as empresas vão lá e dizem de forma proativa que tecnologias elas utilizam no seu dia a dia. Eu sei que tem ferramenta que consegue coletar isso, mas as empresas que são verificadas lá, elas colocam as tecnologias que elas usam. E isso ajuda a mostrar projetos que elas fazem, isso ajuda também até a popularizar, de certa forma, algumas tecnologias, porque mostra que empresas grandes, elas, né, você fala assim, pô, elas vão apostar em algo que são coisas boas, né, de usar no mercado. Então, por exemplo, quem usa o Java? Temos aqui 10.376 empresas que disseram que usam Java. Lembrando, é claro que não é única e exclusivamente o Java, né, gente? Acho que nenhuma empresa hoje desse porte, dessas que vocês estão vendo, utilizam só uma linguagem, só um framework, só alguma coisa. É um conjunto sempre de linguagens. Não, né? Nós aqui no Código Fonte temos algumas aplicações nossas aqui internas rodando, algumas de clientes também. Então a gente tem coisa em PHP, temos coisa em Python. Então, se a gente tem aqui... Se nós aqui, que somos pequenininhos, temos essa variedade, imagina um Uber. Tem coisa em C++, Airbnb. tem coisa em C++ rodando. Então tem várias linguagens, né? Então Uber, Airbnb, Google, Pinterest, você está vendo aí na tela, né? Netflix, Instagram, Spotify, Slack, Amazon, LinkedIn e, cara... Por aí vai. Só de passar os olhos ali, você reconhece 90% das logos. E aí o legal é que esse site ele também traz a quantidade de desenvolvedores. Então você consegue se cadastrar como desenvolvedor. E aí ele diz quantos desenvolvedores estão nesse site que utilizam Java, conhecem Java. E aí está aqui, ó, 103 mil. É muito, é pouco. Será que é? A gente faz uma comparação aqui com o Kotlin. O Kotlin é o concorrente, vamos dizer assim, do Java, né? Principalmente para desenvolvimento de aplicações mobile. Obviamente o Kotlin também dá para rodar no back-end, né? É um concorrente também em várias frentes com o Java. Mas se a gente mostrar aqui a quantidade de aplicações, de empresas, 1.389 para 10 mil e cacetada, você vê que já tem uma diferença. Embora também tenham empresas de peso ali utilizando. Até algumas mesmas. O Udemy, Slack usa as duas e várias outras. Agora, mas desenvolvedores é bem menor, né? Aí me chamou a atenção, né? Porque tá dando ali pouco mais de 10 mil desenvolvedores. Gente, 10 mil é o número de empresas que utilizam Java. Então, olha só, ele consegue empatar o número de desenvolvedores em Kotlin com o número de empresas que usam Java. Pois é. Então, só para efeito de comparação, tá? Isso aqui não é... Não quer dizer que o Kotlin ou o Java é melhor, tá? É só para comparar, gente. Exato. É o mercado. Nós estamos falando aqui de uma linguagem de 25 anos. Então, você imagina... Eu até citei aqui o exemplo da minha entrevista lá em 2001, 2002, eu já não estou lembrando exatamente o ano, mas você vê que lá atrás a demanda para desenvolvedores Java já era grande aqui no país. Então, você vê que a linguagem ela foi evoluindo. Eu até concordo que em algum ponto ali da história ela deu uma travada, não sei se exatamente foi por conta da Oracle, eu acho que deu uma rateada, mas hoje a gente não pode dizer mais isso, né? Eu sei que existem outras soluções que em algumas situações você pode falar, não, o Kotlin aqui é melhor que isso, o Java é verboso, é isso, é aquilo, mas a verdade nua e crua é que ela tem um ecossistema que é gigante e quando a gente fala de legado, isso aqui é um assunto que dá muita porradaria, né, entre os desenvolvedores, porque o que pode ser considerado legado, né? É aquele sistema abandonado ou é aquele sistema em que está parado ali numa versão específica e você precisa, ou numa stack específica, numa tecnologia específica, e ele não consegue evoluir e alguém precisa manter isso de certa forma. Legado, na minha visão, é tudo isso. Mas a gente tem que perceber que quando um sistema vai para a produção e você, de certa forma, precisa manter ele atualizado, e isso gera uma demanda de trabalho grande, de pessoas, de muito tempo,
Isso, de certa forma, pode também ser considerado um legado, porque você precisa, de certa forma, manter aquilo ali rodando, né? Mesmo que você coloque uma aplicação super top rodando hoje, ela está lá rodando bonitinha, e você fala, tem muita gente que faz isso, né? Vende uma solução e não tem manutenção. Não tem manutenção. E não tem jeito, gente. Qualquer linguagem, qualquer framework, biblioteca, tudo precisa ser atualizado. E não leva muito tempo para ele expirar, né? Eu acho que a gente trabalha com tecnologia, percebe isso muito rápido. Rapidamente aquilo evolui e o que está lá passa a ficar defasado ou até inseguro, o que é ainda mais perigoso, né? Então, nesse caso, isso sim é o legado ali no pé da letra. Uhum. E aí independe de tecnologia, tá? Pode ser qualquer linguagem, qualquer coisa. Quem desenvolveu para Python hoje e abandonou um projeto lá, pode ter certeza que se tiver no GitHub mesmo, ele vai apitar daqui a pouco e falar assim, o Dependabot aqui vai falar, olha... Verifiquei aqui uma incompatibilidade. Verifica que tem uma insegurança numa lib que você está usando ou numa função que está deprecada. Se você não atualizar isso, em algum momento o seu repositório vai sofrer ali uma sequela, de certa forma. Uma sanção. Então, isso tudo é legado, de certa forma. Se a gente está falando aqui de uma linguagem que está aí no mercado há 25 anos, desenvolvendo projetos grandes, projetos de empresas grandes, o que dizer, então, quando a gente olhar para trás dessas aplicações? Mesmo que elas sejam migradas, de certa forma, para outra linguagem, ou evoluir com o próprio Java, isso garante um espaço de mercado para essa galera de décadas. Com alguns S's no final. É só a gente voltar um pouco na história, ver linguagens e tecnologias que já estão lá, década de 70, década de 80. Vamos ter que puxar o COBOL, né? O COBOL é clássico Fortran, quando a gente fala desse tipo de coisa. E sim, tá aí. É claro que hoje, quem começa a estudar programação, a quantidade de pessoas que vai pensar, ok, vou começar a estudar COBOL, vai ser muito pequena. Mas quem realmente se dedica e vira um especialista na linguagem, ainda consegue encontrar. Então vamos falar do COBOL, então. Nós fomos a um evento recentemente, e aí fomos falar fomos conversar com uma pessoa novinha, né? Aí eu perguntei, que linguagem que você trabalha? Ele, COBOL. COBOL. Eu falei, é mesmo? Oi? Não, COBOL. Pergunta para ele se ele ficou desempregado ou desalocado de algum projeto em algum momento. Não. Mas é claro que se 800 mil pessoas quiserem estudar COBOL, não vai ter vaga para todo mundo não, tá, gente? Não. Atingiu o marco de 25 anos o Java e ostenta a posição em top 5 linguagens de programação mais popular há muitos anos. Sua relevância é e será mantida pela versatilidade inigualável e um extenso legado de código existente. Sabe por quê? Porque a linguagem evoluiu não apenas em resposta às demandas do mercado, mas também antecipando tendências, como a crescente demanda por soluções de computação em nuvem. Se você já viu, então não deixe de comentar aqui sobre a sua trajetória com a linguagem e como você enxerga o futuro dela nos próximos anos. Já deixa um tapa no like e se inscreva aqui no Código Fonte TV, porque aí você nunca mais vai perder nenhuma dessas nossas análises e bate-papos. Combinado, então. Se inscreve, um beijo no coração e até um próximo vídeo que nós vamos te recomendar logo depois da vinheta. Tchau. Tchau, tchau.